Isso aconteceu em 2016. Meus pais tinham acabado de se mudar para o litoral oeste e eu estava dirigindo até lá para visitá-los. A maior parte do trajeto era vazia, com apenas alguns poucos postos de gasolina espalhados ao longo da rodovia. Em certo momento, durante minha segunda noite de viagem, a luz de verificação do motor acendeu no painel. Não fiquei exatamente surpreso, já que meu carro era velho e nada confiável. O problema é que eu também não entendia nada de mecânica, então não fazia ideia do que poderia estar acontecendo. Procurei no celular onde ficava o próximo posto e vi que estava a cerca de 30 minutos dali. Mas antes que eu pudesse chegar, o carro simplesmente morreu no meio da estrada. O motor desligou de repente. E fui perdendo velocidade até parar completamente no acostamento. Tentei de tudo para fazê-lo funcionar novamente. Cheguei a descer e olhar sob o capô, tentando encontrar alguma causa visível, mas não consegui identificar nada. Naquele momento, comecei a aceitar que talvez aquele fosse o fim do meu carro. Enquanto isso, a única coisa que eu podia fazer era procurar ajuda. Peguei o celular e meu estômago afundou, sem sinal. Tentei fazer algumas ligações mesmo assim, mas nenhuma delas foi completada. Depois de cerca de 30 minutos tentando encontrar uma solução, percebi que só havia uma opção: pedir carona. Nunca tinha feito isso antes e estava bem nervoso, sem saber o que esperar. Sempre achei essa prática meio estranha e nunca imaginei que um dia passaria por isso. Fiquei ali parado, à beira da estrada, esperando. A cada 15 minutos, mais ou menos, passava um carro, mas nenhum parava. Isso se repetiu por horas. Já devia ser umas 2 ou 3 da manhã quando vi os faróis de outro carro vindo. Estendi o polegar, esperando que ele passasse direto como os outros. Mas, para minha surpresa, ele parou. Era uma caminhonete escura. Não consegui ver direito quem estava dirigindo até me aproximar do lado do passageiro. O motorista era um homem muito magro, com o rosto comprido e fino, e cabelos longos e pretos que acentuavam seu aspecto estranho. Ele sorriu amplamente e disse: "Precisa de uma carona?" Algo nele me incomodou de imediato, mas, sinceramente, eu estava exausto e sabia que talvez aquela fosse minha única chance de sair dali. Então aceitei. Entrei no banco de trás. Para quebrar o gelo, tentei puxar assunto. Perguntei o que ele estava fazendo naquela hora. "Só estou rodando por aí", respondeu ele como se fosse um passatempo. O que achei esquisito considerando o local completamente isolado. Fiquei surpreso por ele não ter perguntado o que eu estava fazendo ali ou por que precisava de carona. Tentei pensar em outra pergunta para manter a conversa, mas ele me interrompeu, olhando pelo retrovisor fixamente para mim. "Você não está armado, né? Só quero garantir que estou seguro", disse, mais uma vez com aquele sorriso estranho. Respondi que não, achando muito bizarra aquela pergunta tão direta. Talvez ele só estivesse sendo cauteloso, mas algo não parecia certo. Depois disso, fiquei em silêncio. Passaram-se uns 10 minutos e ele, de repente, saiu da rodovia e entrou numa estrada de terra. Na hora sentei ereto e comecei a olhar em volta. Sabia que aquilo não era normal. "A gente está indo para onde?" perguntei. Ele apenas me lançou um olhar rápido, sem dizer nada, e continuou dirigindo. Aumentei o tom e perguntei novamente, já sentindo o pânico tomar conta: "Onde você está me levando?" Naquele instante, tomei uma decisão. Na próxima vez que o carro parasse,
eu iria correr. Coloquei a mão na maçaneta e fiquei pronto. Logo à frente apareceu uma pequena casa de fazenda, mal iluminada, com a porta da frente escancarada. O lugar parecia abandonado, caindo aos pedaços. Quando nos aproximamos, ele freou bruscamente. Meu corpo foi projetado para frente com o impacto. O homem abriu a porta rapidamente e correu até o meu lado. Fiz o mesmo. Saltei do carro e disparei na direção da mata. Ele veio atrás de mim, correndo, mas assim que entramos no mato, ficou tudo tão escuro que eu só conseguia ouvir seus passos, sem vê-lo mais. Virei bruscamente e me escondi atrás de uma árvore, prendendo a respiração. Ouvi seus passos passando bem perto de mim e se afastando. Um minuto depois, escutei sua voz ecoando pela escuridão. "Vamos, volta aqui. Eu só queria te dar uma carona. Não queria te assustar." Ele repetia isso várias vezes, sempre com o mesmo tom de voz perturbador. O pior é que não ouvi mais seus passos voltando para o carro. Eu não fazia ideia de onde ele estava, se ainda estava por perto, espreitando no escuro. Mesmo assim, eu precisava sair dali. Comecei a andar com muito cuidado na direção que eu achava ser a da estrada. Depois de me afastar mais um pouco, tirei o celular do bolso, coloquei o brilho no mínimo e vi que, milagrosamente, agora eu tinha sinal. Quase chorei de alívio. Liguei para o 190 e pedi que localizassem minha ligação. Por sorte, consegui chegar de volta à estrada e fui encontrado por 2 policiais. Mas quando eles chegaram, o homem e o carro já tinham sumido. Ninguém entendeu como ele conseguiu sair dali sem ser visto. Quanto àquela casa, era mesmo o que parecia. Uma construção antiga, abandonada. O mais estranho é que ele sabia exatamente onde era e virou direto para lá, como se já tivesse feito aquilo antes. Até hoje não faço ideia do que ele pretendia fazer. Só sei que sou imensamente grato por não ter descoberto. Era uma segunda-feira à noite e eu estava fazendo umas entregas rápidas para complementar a renda. Saí do meu trabalho fixo por volta das 7 da noite e decidi fazer algumas entregas antes de voltar para casa. Estava sendo uma noite tranquila e comum, sem nada de especial. Já tinha feito umas 7 ou 8 entregas quando aceitei a última do dia. Dirigi até a casa do cliente, entreguei o pedido e comecei a voltar para a cidade onde ficava meu apartamento. Já eram cerca de 10 horas da noite. E com aquela última entrega eu estava a uns 20 minutos de distância, numa área mais rural ao redor da cidade. Alguns minutos depois de começar a dirigir de volta, vi uma figura parada bem no meio da estrada. Fui diminuindo a velocidade e o homem até saiu um pouco do caminho, mas não o suficiente para eu passar. Quando cheguei mais perto, ele olhou diretamente para mim e estendeu o polegar. À luz dos faróis, deu para ver que ele era mais velho. Devia ter uns 50 anos e carregava uma mochila grande nas costas. Como eu já estava reduzindo a velocidade, resolvi ser gentil e perguntei se ele precisava de carona até a cidade, já que eu estava indo para lá mesmo. Ele se apoiou no vidro da janela e me agradeceu por ter parado. Os olhos dele pareciam cansados, como se ele não dormisse há dias, mas parecia ser uma pessoa tranquila. Então, aceitei dar carona. O que eu não esperava era que ele fosse abrir a porta do passageiro e sentar-se no banco da frente, bem ao meu lado. Não era algo exatamente errado, mas eu imaginava que, por educação, ele se sentaria no banco de trás. Enquanto ele se ajeitava,
Olhei na direção de onde ele tinha vindo. Era um campo de capim alto, provavelmente uma fazenda ou algo do tipo. Perguntei se ele era dali da região e o que fazia andando por aquelas terras. Ele me respondeu, olhando de lado: "Só estou cruzando o país para visitar minha família. Não tenho carro, então estou pegando carona." Achei interessante e comecei a perguntar de onde ele era, mas ele só dava respostas vagas e parecia desinteressado. Notei que por algumas vezes ele olhou para o banco de trás, mas não eram olhadas rápidas. Era como se ele estivesse examinando tudo, procurando por alguma coisa. Aquela sensação estranha começou a crescer em mim. O jeito dele era esquisito, calado e com um comportamento estranho. Perguntei: "Está tudo bem?" Eu ainda estava olhando para a estrada, mas ele não respondeu. Então virei o rosto para ele, e quando nossos olhos se encontraram, reparei no olhar assustador dele e na faca que ele segurava firme com a mão direita. "Para o carro", ele ordenou. Não falei nada. Simplesmente estacionei ali mesmo, no meio da estrada. Eu estava apavorado, mas pensei que, se deixasse ele levar o que quisesse, talvez eu saísse dali sem me machucar. Então essa foi minha intenção. Mas assim que o carro parou, tentei abrir minha porta. Ele foi mais rápido e disse: "Vai para o banco de trás." A faca ainda estava na mão dele. Fiquei paralisado por um instante. Percebendo que estávamos cercados apenas por campos abertos e que, se eu obedecesse e fosse para o banco de trás, talvez nunca mais tivesse uma chance de escapar. Ele repetiu a ordem, e foi nesse momento que percebi que a mochila dele, aberta ao lado dos pés, deixava à mostra um grosso maço de corda. Não tive escolha. Era tentar fugir naquele instante, ou nunca mais. Abri a porta e pulei para fora num movimento rápido. Ele tentou se jogar por cima do banco para me agarrar, mas corri para o outro lado da estrada e me enfiei no capim alto. Continuei correndo até sentir que ele não me seguia mais, então parei e fiquei completamente imóvel. Ele gritou algumas vezes da estrada, mas depois ficou tudo em silêncio. Só se ouvia o vento balançando o mato. Fiquei parado, sem fazer barulho, por uns 15 minutos. Depois, comecei a me aproximar devagar da estrada. Olhei por entre o capim e vi que os faróis do carro ainda estavam acesos, iluminando o asfalto. A porta do motorista também continuava aberta, mas o homem havia sumido. Esperei mais um minuto observando, e então corri até o carro. Peguei meu celular e me escondi de novo no mato. Liguei para a polícia e pedi ajuda. Eu não sabia se ele ainda estava por perto, escondido em algum lugar, então não quis arriscar ficar visível. Felizmente, os policiais chegaram depois de um tempo. O que mais me assustou foi o fato de o homem não ter levado o meu carro. Ele deve ter pegado a mochila e corrido para o outro lado. Talvez até tenha tentado me procurar no meio do mato e não conseguiu me achar. De qualquer forma, tudo indicava que a intenção dele não era simplesmente me roubar, o que torna tudo ainda mais assustador. Passei a descrição dele para a polícia, mas até hoje ele nunca foi encontrado.